Oi, oi pessoal, tudo bem? Professor aqui, Felipe. Hoje a gente vai fazer a correção daquela atividade que eu enviei para vocês pelo Google Forms, beleza? Prestem bastante atenção que é uma forma de tentar fixar alguns conteúdos que possam ter ficado um pouco difícil, que vocês não tenham entendido alguns elementos complexos, beleza? Peguem aí seu material para auxiliar esse momento. Então, nós temos 10 perguntinhas sobre vários assuntos que nós já estudamos. Começamos aqui com a questão 1. Com a subida de Gorbachev ao poder em 85, a União Soviética iniciou a renovação de seus quadros dirigentes e pôs em prática a reformulação da legislação eleitoral, da administração popular e da economia. Das reformas a que o texto refere, surgiu a Glasnost. Aqui era para você marcar a alternativa que explicaria o que foi esse movimento, essa reforma conhecida como Glasnost, proposta pelo Mikhail Gorbachev. A alternativa correta seria a letra C. Olha aqui. A Glasnost, então, seria uma política de abertura, traduzida na campanha contra a corrupção e ineficácia administrativa, maior liberdade política, econômica e cultural. É importante você lembrar que durante o período em que a União Soviética estava funcionando, estruturada, existiam vários problemas relacionados à corrupção, à desigualdade social, que era algo para ser resolvido dentro de uma política socialista. Beleza? Seguindo. A Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de Berlim. A Alemanha comemorou ontem os 50 anos desde a construção do Muro de Berlim, quando o lado leste comunista fechou suas fronteiras, dividindo a cidade em dois durante 28 anos e partindo famílias ao meio. A divisão acabou em novembro de 1989, depois que a Alemanha Oriental abriu um muro em meio a uma maciça pressão de manifestantes e a abertura política da União Soviética. A construção do Muro de Berlim em 61 visava, alternativa correta, impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha Ocidental capitalista. Aqui é importante você lembrar que quem construiu o Muro de Berlim foi a parte socialista. Eles tinham muito medo que as pessoas saíssem da parte socialista e fossem para a parte capitalista. Então aqui novamente você percebe um caráter autoritário da parte socialista da Alemanha e da União Soviética nesse contexto. Questão 3. Você tem uma tirinha aqui que fala, então uma cadeirinha, uma falda, desta humilde cadeirinha, faço um apelo emocionado pela paz mundial. Bem, parece que hoje em dia o Vaticano, a ONU e a minha cadeirinha têm o mesmo poder de persuasão. A tirinha abaixo considera que a Organização das Nações Unidas, a alternativa correta seria a B, é ineficiente em seu objetivo de conter conflitos internacionais. Então isso mostra que a ONU, infelizmente, ela não consegue, de fato, acabar com os conflitos. Ela funciona como uma mediadora, ela tenta resolver os problemas, mas acabar com os conflitos a ONU não consegue ainda. Questão 4, você tem aqui um texto sobre as Nações Unidas, né? Que fala sobre a Carta das Nações Unidas. Então, nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que, por 2 vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidas e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla, tá? Aqui, então, está explicando quais são os principais objetivos da Organização das Nações Unidas. Então, olha aqui. A criação da ONU aconteceu em decorrência, alternativa correta, do fracasso da Liga das Nações após a Segunda Guerra Mundial. Aqui é importante você lembrar que antes de existir a ONU, nós tínhamos uma outra ONU, digamos assim, chamada Liga das Nações. Ela tinha como objetivo evitar as guerras. Só que depois que ela foi criada, nós tivemos guerras, nós tivemos conflitos. Então ela é dissolvida e aí surge a ONU em seu lugar. Questão 5. Sobre os BRICS, assinale o que for incorreto.
A alternativa correta é a letra A. É um grupo formado pelos países considerados emergentes. Até aí tudo bem. Formando um dos maiores blocos econômicos do planeta. Já está errado. É importante você lembrar aqui também que os BRICS eles não são um bloco econômico, de jeito nenhum. Eles são uma união entre os países, mas não se configuram como um bloco econômico. Atrás apenas da União Europeia também vai estar errado. Questão 6. A imagem abaixo é uma representação da Terra, baseada na teoria do choque de civilizações. Explique os princípios dessa teoria. Então eu comentei com vocês nas videoaulas que quando nós falamos dos conflitos que vão acontecer no mundo depois do fim da Guerra Fria, alguns estudiosos acreditam que esses conflitos vão ser motivados por diferentes civilizações vivendo. Então, se você analisa o mapa aqui, nós temos a civilização ocidental, a latino-americana, nós temos a africana, a budista, enfim, nós temos todas essas civilizações tentando viver em paz. Os estudiosos acreditam que, infelizmente, nós não conseguimos viver de forma harmoniosa. E aí os conflitos seriam motivados exatamente por essa diversidade de culturas e essa diversidade de pensamentos e de religiões e de culturas totalmente diferentes. Então, nessa questão, qualquer coisa que você explique que os conflitos seriam motivados por essa diversidade étnica, cultural, religiosa, vai estar certinho. 7. Os conflitos no mundo atual deixaram de ser motivados apenas por uma questão ideológica bipolar. Com base nessas informações e em nossa aula, explique quais são as motivações de um grupo terrorista. Aqui eu quero que você pense no termo terrorista. Quando nós falamos de grupos terroristas, eles têm um objetivo muito claro. Eles têm como objetivo causar pânico, desestabilizar a sociedade, causar medo dentro daquela sociedade civil. Então, o objetivo deles é desestabilizar a sociedade por meio de uma política terrorista, por meio de uma prática de matar inocentes. Ok? O pôster do filme representa uma política adotada pelo presidente George W. Bush, depois dos ataques dos 11 de setembro. Explique em que se baseia essa política. A política adotada pelo presidente dos Estados Unidos depois do 11 de setembro foi chamada de guerra ao terror. Era uma guerra chamada de guerra preventiva. Eles atacavam primeiro e eles perguntavam depois. Então aqui é muito importante você entender que o George W. Bush ele criou um grupo de inimigos, de países inimigos, que ele chamava de eixo do mal, que tinha Afeganistão, Iraque, Coreia do Norte, por exemplo. E esses países, eles representavam ameaças à forma de vida dos estadunidenses. Então, nessa questão, era importante você colocar o quê? Colocar que a política conhecida como guerra ao terror foi uma resposta ao 11 de setembro. Era uma guerra preventiva que atacava primeiro e depois perguntava e foi baseada na perseguição e no combate a esses países que faziam parte do eixo do mal. Questão 9. Discorra sobre a ideologia adotada pelas potências europeias, conhecido como o fardo do homem branco. Aqui outra questão muito importante. Aqui você colocaria o quê? Você diria que foi uma política, uma ideologia adotada pelos países em que o homem branco, né, o europeu, ele era visto como o detentor de todo conhecimento e eles eram capazes de levar a civilização para os outros países. Então eles tinham um dever moral, digamos assim, ou até mesmo divino, de pegar povos africanos, pegar povos indígenas, povos asiáticos e moldá-los de acordo com o que eles achavam certo. Quando a gente fala, então, de todos aquela prática de catequização, de retirada de cultura desses povos, tudo isso vai ser classificado como uma ideologia do fardo do homem branco. Ok? Questão 10. Escreva sobre os elementos em comum e os aspectos que diferenciam as religiões representadas abaixo. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos o cristianismo, nós temos o judaísmo e nós temos o islamismo representado nessa imagem. O fator em comum que todas elas têm, digamos assim, é que as três são monoteístas. Todas as três acreditam em apenas um único Deus.
O que diferencia essas religiões? Aí você tem a visão do profeta, quem é o representante dela. Nós temos Jesus Cristo, nós temos a espera desse profeta ainda, nós temos o Maomé, o livro de cada um deles, a Bíblia, a Torá, o Alcorão. Então, você podia colocar essas diferenças aí. Então, lembrando, o aspecto em comum dela, então nós temos religiões monoteístas, acreditam em um único Deus. Todas as três surgiram lá no Oriente Médio, aspectos que as diferenciam, os profetas e os livros sagrados. Pessoal, essa foi a correção. Fiquem bastante atentos nas novidades que a escola vai trazer para vocês. Vão ser coisas muito boas que vocês com certeza vão gostar, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.